Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui Mulher Hulk, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel. Esse quadrinho aqui que tem duas histórias, tá? Tem a primeira história se chama Mulher Hulk Vive, de Stan Lee e John Buscema, e depois nós vamos ter a sensacional Mulher Hulk, os 8 primeiros volumes de A Sensacional Mulher Hulk, escrita pelo John Barney, escrita e desenhada pelo John Barney. E aí temos a capa aqui, né, da Mulher Hulk, da Salvat de capa vermelha, né, como a gente chama assim, né? Essa capa é do John Barney, né? Belíssima capa. Lombada, número 80 da coleção. Temos aqui o rosto da Mulher Hulk para identificá-la, porque né, não tem nome, tem só a formação do desenho, então bota as figurinhas aqui para identificar. E aí temos a guarda, que fala algo aqui sobre a história, né? E aí nós temos aqui, né, Mulher Hulk Vive, que é essa primeira edição aqui, e depois a capa dos 8 primeiros volumes de A Sensacional Mulher Hulk, de John Barney, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadrinho por dentro. A guarda azul, com várias imagens da Mulher Hulk, o mesmo desenho da capa. E aí temos as informações, né? Artista da capa, John Barney. A Mulher Hulk Vive, que é a primeira história. Temos o escritor Stan Lee, o desenhista John Buscema, não informa quem fez as cores, né? Quem coloriu. Aí na segunda história, nós temos aqui a sensacional Mulher Hulk, né? Nós temos o John Barney como escritor e desenhista, arte finalistas, o Bob Yalsek e o Al Gordon, né? E como colorista, o Glynis Oliver. Aqui já informa quem é o colorista. E aí nós temos uma introdução, mais uma bela imagem da Mulher Hulk aqui. E aí temos a nossa primeira história aqui, né, com essa primeira capa icônica aqui, com a Jennifer Walters, né, com a Mulher Hulk aqui surgindo atrás dela, né, o seu alter ego, né, muito legal mesmo. E aí nós temos a primeira história, nós temos aqui o Bruce Banner chegando a Los Angeles, né? Ele chega a Los Angeles ali e ele está procurando a prima dele, que é uma advogada criminalista chamada Jennifer Walters, né? Faz muito tempo que eles não se encontram, eles acabam se encontrando, obviamente, né? Porque ele vai lá justamente para isso. Eles conversam ali e o Bruce acaba se abrindo com ela, contando toda a verdade, contando que ele é o Hulk, né? Conta o acidente, como foi com a bomba gama lá, né, com a bomba G, e aí fala para ela e conta que ele é o Hulk, né? E aí ela também acaba se abrindo com ele, contando que ela está com um caso complicadíssimo, onde ela está afrontando um grande criminoso ali de Los Angeles, porque ela está defendendo um cara que também é criminoso, mas que está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Então ela está tentando defender ele ali, né? E só que aí ela acaba sofre um atentado onde, onde ela leva um tiro nas costas ali e ao socorrer a prima dele, né, o Bruce leva ela para dentro de casa e ele acaba tendo que ele mesmo fazer uma transfusão de sangue, né, na própria prima. Só que o sangue dele é um sangue que está ali, né, com os elementos da bomba G, né, da bomba gama. E como ela tem a genética dele, é da família, né, dele, ela então consegue resistir bem a esse sangue ali, né, e ela acaba sobrevivendo, só que ela acaba também com isso, né, tendo, tendo o mesmo reação que ele, ou seja, ela vai se transformar em uma criatura grande e verde, e aí que ela, né, recebe o nome aqui de Mulher Hulk, né, pelos capangas que eles tentam, né, eles voltam para tentar terminar o serviço deles, que era matar a Jennifer Walters. Ela está no hospital aqui, eles chegam no hospital para tentar matar ela, enquanto isso o Bruce fugiu, ele resolve fugir, né, porque ele acabou se transformando no Hulk aqui, ó, quebrou a parede, então ele acaba resolvendo fugir, ir embora para não causar mais problemas. Só que a prima dele, no momento que ela está sendo atacada lá no hospital, ela fica nervosa e nervosa ela vira o Hulk igual o primo dela. E aí nós temos a primeira aparição, a primeira imagem da mulher Hulk nos quadrinhos aqui, ó. Essa cena aqui desenhada pelo John Buscema, ok? E aí ela corre atrás dos bandidos ali, né? E ela acaba então percebendo que ela tem esse poder de que ela acaba capturando os bandidos, obviamente,
e acaba então percebendo que ela tem esse mesmo poder, esse mesmo dom, digamos assim, que o primo dela tem, né? E assim começa a saga, né, da Mulher Hulk. E aí nós, obviamente, teríamos uma outra continuação, mas aqui no caso traz realmente só esse primeiro momento, só essa primeira história onde a Mulher Hulk aparece pela primeira vez, ok? E aí nós temos já começando aqui a fase do John Barney, né? Que é uma fase muito mais para frente, né? Muitos anos depois. E aí nós temos esse quadrinho que é muito interessante, onde a Mulher Hulk ela rompe o que chamamos de quarta parede, ela começa a falar com o leitor, fala com o próprio John Barney, fala com o Tom DeFalco, que é o editor-chefe original lá nos Estados Unidos da época, né? É, que essas histórias foram criadas. E olha que interessante, já na capa ela já começa a falar com o leitor, dizendo que se ninguém comprar o quadrinho dela, ela vai rasgar toda a coleção dos X-Men que o leitor tiver, né? E aí nós temos a primeira história aqui, onde ela tá treinando em um circo, né? E esse circo aqui, ela então começa a fazer seus exercícios, treinando ali. Só que esse circo, ele está sob o comando do mestre do picadeiro. E ele acaba hipnotizando ela fica hipnotizada ali e acaba então servindo, ou seja, ou melhor, não servindo, mas atendendo a todas as ordens dela. E a gente percebe também que tem umas figuras estranhas aqui aparecendo, né, que não fazem parte desse meio aqui do circo, né? E aí essas duas figuras, mais na frente, a gente vai entender quem elas são, né? E aí reconta um pouco aqui da história de como foi o Hulk, né? Enfim, e aí conta da história aqui também de que o primo dela passou o sangue para ela e ela acabou se tornando a Mulher Hulk pela primeira vez por conta disso. E aí chega um momento aqui de que ela vai ser utilizada por esse mestre do picadeiro para cometer crimes dentro desse circo. Para isso, ó, ela vai ser maquiada, ela foi totalmente maquiada aqui, né, por um desses membros, né, dessa gangue que o mestre do picadeiro comanda, e ela então, sob o comando dele, ela fica erguendo aqui as arquibancadas do circo, gira as arquibancadas de cabeça para baixo, as pessoas estão com cinto de segurança, e na hora que ela gira, as carteiras e o dinheiro todo cai ali, então eles começam a roubar a carteira das pessoas, né? E aí, só que aí ela vai acabar sendo ajudada por esse gorila azul que faz parte, né, desse outro grupinho aqui que por enquanto a gente não consegue identificar quem eles são, mas são dois caras aqui que a princípio estão ajudando ela porque eles na verdade eles precisam dela por algum motivo e ela estar presa e sendo controlada pelo mestre do picadeiro vai atrapalhar esses planos deles. Então eles vão acabar ajudando aqui a Mulher Hulk a escapar. Ela acaba realmente escapando aqui, porque esse gorila azul ele acaba retirando o chapéu do mestre do picadeiro, quebrando assim a hipnose que ele fez com a Mulher Hulk, né? E ela então consegue ver que ela estava sob controle do mestre do picadeiro e servindo e fazendo parte do circo do crime, né? E aí ela vai capturar, né, esses vilões aqui, e é isso que ela faz, né? E ela volta para casa aqui, ela toma banho, né? E ela volta a ficar verde, e lembrando que esse é um momento aqui em que ela não deixa mais de ser a Mulher Hulk, ela fica sendo a Mulher Hulk em tempo integral, ela não volta a ser a Jennifer Walters normal, né? Mas ela fica sempre, o tempo todo, com a consciência, né? Da Jennifer Walters, mas com o corpo da Mulher Hulk, o corpo transformado, ok? E aí no final da história aqui é revelado pra gente que aqueles caras esquisitos lá, né, inclusive aquele gorila lá, e eles são de um grupo chamado Os Cabeças, né? E aí a segunda história aqui, nós vamos ter o ataque terrível dos Homens-Sapo, né? Onde a Jennifer Walters, a Mulher Hulk, ela tá alugando esse apartamento aqui, um apartamento muito bonito, muito chique, por sinal. A gente vê esses bilhetinhos seriam bilhetinhos do Tom DeFalco para o John Barney, enfim, eles ficam trocando ideias aí em meio à história que está acontecendo da Mulher Hulk, né?
e aí ela consegue alugar esse apartamento aqui, e aí a gente fica sabendo desse plano que os cabeças têm de sequestrar a mulher Hulk, porque eles querem, né, usar a cabeça dela no corpo de um de seus comparsas ali, né, que está realmente transtornado, está em um corpo onde ele não consegue ter controle normal sobre os seus atos. E eles querem a cabeça da mulher Hulk justamente porque eles querem, na verdade, o corpo da mulher Hulk para ele conseguir ter esses movimentos normais e voltar a ser o companheiro de crime deles que eles desejam, né? E aí nessa situação toda aí, acontece uma coisa inusitada, que é uma invasão extraterrestre, né? E a mulher Hulk, então, troca de bilhetinhos entre os autores, John Barney, Tom DeFalco, o Bob, que é outro editor lá, e a Terra está sendo atacada aí por esses alienígenas, e quando eles aparecem, a mulher Hulk começa a reclamar com o John Barney que ela está sendo atacada por homens sapos, né? Que ela merecia ser atacada por vilões mais poderosos, né? Enfim, mas aí ela fica discutindo não só com a gente, ela fica falando não só com a gente, mas com os próprios autores do quadrinho. E aí nós temos aqui, né, essa conversa entre essa senhora e esse promotor aqui, né, onde eles estão aqui dizendo que eles vão contratar a mulher Hulk, né, a Jennifer Walters aqui, porque eles têm interesse nos serviços jurídicos dela. E aí a mulher Hulk está lutando aqui contra os homens sapo, né? Eles estão todos estão guerreando ali, e ela começa a notar que tem uma coisa muito estranha nisso tudo. Ela acaba capturando um deles, e quando acaba tirando uma máscara e vê que eles são anões, né? Que eles não são realmente alienígenas. Então ele vê então que ela está dentro de uma redoma gigantesca ali. Ela sai de dentro dessa redoma e dá de cara com o verdadeiro vilão dessa história, que é o Mistério, né? Sim, aquele mesmo Mistério aí, vilão das histórias do Homem-Aranha, ok? E ela acaba então sendo aturdida por ele aqui, ó, pelo gás dele. Ele acaba capturando a mulher Hulk e levando a mulher Hulk para os cabeças, ou seja, o Mistério estava trabalhando para os cabeças ali, né? Só que ele também foi enganado porque ele recebeu um dinheiro falso ali, mas ele não sabe ainda. E a mulher Hulk então ficou prisioneira deles ali, porque eles querem pegar o corpo dela e botar a cabeça desse cidadão aqui, que é o Shodu, ok? E aí eles vão cortar aqui a cabeça da mulher Hulk para fazer essa troca aí. E aí nessa próxima história nós temos o Homem-Aranha. Obviamente tem um inimigo do Homem-Aranha, ele vai aparecer. E nós temos aí o prazer de ver o Homem-Aranha desenhado pelo John Barney, ok? E aí o Homem-Aranha vê um mistério, obviamente ele vai seguir o mistério, enquanto lá no laboratório nós já estamos vendo aqui a mulher Hulk, o corpo da mulher Hulk sem a cabeça, né? E a cabeça dela colocada dentro de um armário, dentro de um equipamento ali, sozinho. E aí o Homem-Aranha, ele acaba interceptando o Mistério, né? Eles acabam entrando ali em uma discussão, o Mistério descobre que ele foi enganado, e aí com raiva ele acaba então entregando onde fica o quartel-general dos cabeças, e o Homem-Aranha parte para lá, né? E ao partir para lá, ele acaba então entrando em confronto com esses membros aí dos cabeças, né? Só que aí ele também acaba entrando em confronto com o corpo da mulher Hulk, né? Que a cabeça dela está aqui e o corpo está lá. E aí eles acabam entrando em confronto ali, acabam lutando, e o Homem-Aranha acaba perdendo para o corpo sem cabeça da mulher Hulk. Enquanto isso, né, o promotor e a sua secretária estão conversando sobre uma ameaça que está causando confusão em Nova York, que é o retorno do Metaloid, né? E aí a gente vai ver mais para frente esse surgimento aí do Metaloid. E aí concretizada a experiência onde o Shodu ele fica com o corpo da mulher Hulk, ele fica pau da vida, ele fica irritado, né? Ele briga com seus companheiros, porque na verdade ele não queria um corpo feminino, ele queria um corpo de homem, né? Afinal de contas ele é homem, então colocaram ele em um corpo de mulher. Ele fica extremamente irritado. Aí o Homem-Aranha reaparece aqui, ele acorda na verdade, né? Ele estava atordoado ali, mas ele acabou acordando e ele dá um soco e a cabeça, né? A cabeça acaba saindo ali do corpo e fica o corpo ali caído sem a cabeça de novo. E ele então olha para dentro ali, né? Do pescoço da mulher Hulk e acaba fazendo uma descoberta. E essa descoberta é que a mulher Hulk nunca teve o seu pescoço cortado, né? Então ele fala para ela sair, porque ela na verdade ela deve estar presa em algum equipamento,
então ela acaba realmente se libertando, saindo ali, né? E os dois juntos vão acabar então derrotando e prendendo e capturando os cabeças, né? E eles então prendem ali os vilões, né? E a polícia leva eles embora lá, provavelmente para a Ilha Riker, né? E aí acaba a participação do Homem-Aranha nessa história aqui da Mulher Hulk. Nessa outra história aqui nós temos a Mulher Hulk experimentando várias roupas aqui, né? Falando de novo aqui com a gente, experimentando várias roupas porque ela vai para uma entrevista de emprego, né? E ela vai então encontrar com esse promotor e ao encontrar com esse promotor aí, aí nós temos aqui, ó, de repente aqui já um presságio do que vai acontecer lá na frente, uma figura estranha capturando uma moça aqui. Enfim, e aí ela vai para a entrevista de emprego, que é com esse promotor, que é o promotor Towers, né? E aí nós temos a senhora Madison, né? Que é a secretária dele, e ela então é contratada, né? Finalmente ela conseguiu um emprego nessa área jurídica após muitos anos, né, não se envolvendo com isso. E ela fica chateada porque o cara é casado e ela ficou meio apaixonadinha por ele, mas vem a senhora Madison, então, que é uma pessoa que a gente vai perceber que ela entende que tudo que está acontecendo aqui está acontecendo nas histórias em quadrinho, contanto que ela passa de um quadro para o outro aqui, né, ela estava no escritório e de repente eles já estão dentro de um restaurante, a mulher Hulk fica confusa, quer saber como é que ela faz isso, então ela começa a contar, né, que ela no passado ela foi uma heroína chamada a, a Loira Fantasma e que ela então lá nos anos 40, né, ela então combatia o crime, só que aí a era de heróis ficou um pouco esquecida, né? Ela acabou se casando ali e os heróis ficaram esquecidos, até que em determinado momento os heróis ressurgiram, a volta do Capitão América, a volta do Namor, e ela ficou achando que os quadrinistas também iriam resgatar eles. Só que os quadrinistas não resgataram eles, né? Eles ficaram esquecidos, e os heróis que ficam esquecidos, eles acabam envelhecendo nos quadrinhos, né? Só os heróis que são trazidos de volta, são lembrados, eles nunca envelhecem. É muito interessante essa conversa aqui. E aí, enquanto elas estão conversando lá, o Metaloid surge, né? E aí a mulher Hulk acaba então tirando a sua roupa, ficando com um baby doll aqui, sei lá que roupa é essa, e ela vai combater o Metaloid de baby doll, né? E aí ela começa a lutar com o Metaloid, é uma luta extremamente complicada entre os dois. Ela, a princípio, começa a perder para ele, né? Ela acaba sendo jogada para o subterrâneo e vai acabar lá no metrô. E aí a senhora Madison, né, resolve então agir, já que um dia ela foi heroína, né? Ela então pensa até em colocar uma roupa aí de novo e se voltar a ser uma heroína, mas ela acha que não vai dar certo. Então ela vai até a cozinha do restaurante e pede para o cozinheiro jogar óleo de cozinha no chão, fazendo com que o Metaloid escorregue, né? O que dá tempo da mulher Hulk voltar do subterrâneo e então finalmente derrotar aqui o Metaloid, né? E aí ela consegue vencer e o Metaloid acaba sendo preso aqui pela polícia de Nova York. E a senhora Madison pergunta para ela como que a roupa dela pode não ter rasgado. E aí a mulher Hulk mostra para ela o selo aqui, ó. Vou mostrar para vocês esse selo que diz protegido pelo Código de Ética dos Quadrinhos. Por isso que a roupa dela não rasga, né? E ela não fica com o seu corpo à mostra ali. Muito interessante. Aí ela muda, né? Aí nós temos aqui um cara misteriosíssimo, que é um cara rico ali, que aparece misterioso, né? E aí nós temos também a senhora, o apartamento que a mulher Hulk mora. Olha quem são os vizinhos dela, né? Os vizinhos dela são o John Barney, né? São o Stan Lee, o John Buscema, enfim, o próprio Tom DeFalco, né, que é o editor aqui. Muito legal. Esse quadrinho realmente é cheio de sacadas muito interessantes. E aí a mulher Hulk é procurada por um sujeito aqui misterioso, né? Esse cara misterioso aqui, que é extremamente rico, poderoso, pelo que a gente vê, ele é chamado simplesmente de Senhor L, né? A gente não sabe quem ele é ainda. E na verdade a gente vai ficar sem saber, porque o quadrinho para na edição 8 e provavelmente ele só vai surgir após, né? E aí nós não vamos ficar sabendo quem é esse senhor L aí. E aí, nessa outra história aqui, a gente tem a mulher Hulk, ela voltou de uma corrida no Central Park, né? E ela vem aqui para assistir televisão, ela vai assistir televisão em casa, relaxando,
E ela começa a trocar o canal ali, mas só que toda vez que ela troca o canal, ela escuta um barulho diferente, assim, boing. E quando esse barulho acontece, né, alguma coisa estranha começa a acontecer ali. E ela começa a perceber que a realidade ela é alterada, né? E aí faz referências muito interessantes. Ó. Aqui nós temos Super Mouse, nós temos aqui Tom e Jerry, né? O Gordo e o Magro, fazendo referências a essas histórias em determinado momento aqui. Só que é tudo diferente, tá? São uns programas totalmente diferentes do normal que a gente estava acostumado a assistir. Eles ficam violentos, ficam agressivos, os personagens, enfim. Aí, em determinado momento, quando ela aperta o controle, ela própria vai acabar dentro de uma das histórias que ela está assistindo na TV. E aí ela vai parar em um mundo pré-histórico e ela vê um garotinho quase sendo devorado aqui por um Tiranossauro Rex. Ela acaba vencendo, né, salvando a vida do menino, jogando o Tiranossauro Rex longe, e ela percebe que esse menino aí também acabou caindo nessa realidade, e eles estão aqui em que momento? Eles estão em um desenho dos Flintstones, né? E aí a gente acaba descobrindo aqui, né, que quem está criando tudo isso é esse Dr. Bong, né? Esse Dr. Bong aqui é que está criando toda essa situação e ela acaba encontrando mais pessoas ali que acabaram caindo nessa realidade, né? E eles estão aqui agora no desenho dos Jacksons, né? Da Hanna-Barbera. E aí eles vão parar no filme do Robocop. Muito interessante realmente esse quadrinho aqui. A gente vê outras referências como ó, o Zé Colmeia, o Mister Magoo, o Pernalonga, enfim. Aí esse Mister Bong aqui, né, esse cara, ele começa a explicar de que ele está fazendo tudo isso porque ele quer o quê? Ele queria que a televisão ela mostrasse coisas mais educativas e por isso que ele interferiu. Só que a interferência dele acabou dando totalmente errada, né, pelo que a gente está vendo aqui. Aí a mulher Hulk vê que eles estão presos, né, nessa realidade e para sair dessa realidade ela rasga as páginas do quadrinho. E aí ela atravessa aqui, ó, ela começa a atravessar aqui toda uma estatística em relação aos quadrinhos, né, de quanto eles vendem, enfim, ó, nós temos aqui Electra Assassina, Vingadores, né, o Homem-Aranha, Marvel Comics apresenta, o espetacular Spider-Man, enfim, temos várias informações aqui. Aí eles atravessam todo esse campo de quadrinhos aí e ela consegue então rasgar de novo essas páginas e já cai direto no QG desse Sr. Bong aí e ela então acaba derrotando esse cara, né? Esse cara acaba sendo derrotado e eles então voltam à nossa realidade aqui e voltando à nossa realidade, cada um vai conseguir ir para sua casa. E aí nós temos um momento aqui, nós estamos vendo duas figuras aqui que tem muito a ver com aquela sombra que apareceu lá atrás. Não sei se eu vou achar aqui agora, mas aparece uma sombra aqui, ó. Essa sombra raptando essa moça aqui tem a ver com essa página aqui, que são dois caminhoneiros aqui, que eles estão, né, conversando, na verdade, que vão dar início a outra história, que é a tal da Star Tuco, né? Essa Star Tuco aqui é o seguinte, nós temos a Jennifer, o Walters aqui, a mulher Hulk visitando a NASA, a convite da NASA, elas estão aqui, vai ser lançado um ônibus espacial, esse ônibus espacial acaba sendo sequestrado, e a mulher Hulk está tendo a ajuda aqui do Senhor Fantástico, que estava lá fazendo os últimos acertos no ônibus espacial. O ônibus espacial acaba sendo sequestrado e a mulher Hulk, então, vendo que a nave partiu, já está muito longe, ela pede então para o Richard fazer essa cama elástica aqui, onde ela salta, né, e acaba alcançando o ônibus espacial aqui, e ela então entra, né, consegue entrar nesse ônibus espacial aqui, ela quase não consegue, mas ela acaba sendo resgatada por um dos tripulantes, e quando ela entra, ela dá de cara com essa figura chamada Javali, né? Com o Javali e com a Tarim O'Connell, né? Que foram os sequestradores desse ônibus espacial, e eles começam a contar então, né? E aí eles viajam pelo hiperespaço, né? Viajam por ali e tal, e aí eles começam a contar a história deles, né? Que eles eram caminhoneiros, mas surgiu ali um alienígena na história que acabou sequestrando
ir levando os amigos dele, e levou inclusive toda uma parada de caminhoneiros, ou seja, agora eles querem o quê? Eles querem encontrar os amigos dele, então a moça, ela pediu ajuda a esse cara aqui chamado Javali, né? E aí a mulher Hulk pergunta para ela por que ela não pediu ajuda aos Vingadores, ao Quarteto Fantástico, mas ela disse que até tentou, mas que o Quarteto Fantástico tem, tem, tem um mordomo não, que os Vingadores têm um mordomo e o Quarteto Fantástico tem um robô que nunca passa os recados, né? E aí eles conseguem chegar à parada espacial, porque aquela parada de caminhoneiros se tornou agora essa parada espacial aqui, e eles encontram os companheiros deles ali, atendendo vários alienígenas, e eles estão super felizes ali, né? Eles não querem sair dali, eles querem continuar vivendo ali, inclusive uma delas, né, está grávida ali, porque eles estão vivendo bem ele demais. Até que surge um outro caminhão espacial misterioso, e esse caminhão espacial misterioso vem trazendo o Xenu. O Xenu, né, é um vilão aí que nós já vimos enfrentando o Hulk nas histórias do Incrível Hulk, né? E aí nós temos aí agora a mulher Hulk também vai enfrentar esse Xenu aqui, né? E ele então tá aqui, ó, pronto para enfrentá-los aqui. Ele começa a falar, né, que os próprios caminhoneiros que viviam lá nessa parada que acabaram levando ele até ali. E ele então começa a agredir todos ali. E a mulher Hulk então vai partir, né, para a mulher Hulk, o Javali vão partir para enfrentar ele, e ele usa o seu olhar hipnótico e acaba desacordando todo mundo. E nesse desacordar, a mulher Hulk sonha aqui com Hércules, né? Mostra que ela é apaixonada pelo Hércules e tal. E quando ela acorda, estão todos aqui, ó, presos e capturados pelo Xenu, e ele está com a mulher grávida aqui, por quê? Porque ele quer a criança, né? Porque o Xenu, o que ele quer? A intenção dele é raptar crianças e repovoar o planeta dele. Só que agora o plano dele não é raptar crianças, mas sim recém-nascidos ainda, ou melhor, bebês ainda na barriga da mãe, que ele acha que vai ser mais fácil de controlar e hipnotizar. E aí só que a mulher Hulk acaba se libertando, acaba enfrentando ele, só que de novo ele usa a sua hipnose e ela acaba então, ó, com uma máquina, ele usa uma máquina, a sua hipnose, e ela acaba ficando cheia de pelos, ela acaba virando uma mulher verde Xenu, né? E ele então fala que ela então vai ser a companheira ideal dele e que eles vão ser um casal e que eles vão repovoar o planeta dele. Só que aí alguém, né, acaba interrompendo esses planos aí, porque acha uma máquina que acaba revertendo tudo, né? E quando eles acordam, aí ele conta que foi o Javali que acabou revertendo tudo isso, e o alienígena que apareceu lá, que levou o pessoal para lá, também está ali, que ajudou também nesse plano, e o Xenu acaba ficando preso aqui nos braços desse anão gigantesco aqui, enfim. São histórias muito doidas, gente. Essas histórias aqui que o John Barney escreveu para a Mulher Hulk realmente são histórias muito malucas e acabam ficando até meio sem sentido, mas são histórias bem, bem divertidas e é bem engraçado. Talvez você esteja ouvindo, você esteja pensando, poxa, mas que coisa esquisita, mas pode acreditar, são histórias bem divertidas e bem engraçadas essas histórias da Mulher Hulk. E aí a O'Connor e o Javali acabam formando um casal aqui, né? E a Mulher Hulk então ganha de presente esse carro aqui, que é um Dodge 1959, para ela voltar para casa, porque não é um carro comum, é um carro espacial, é um Dodge 1959, mas transformado em uma nave espacial, né? E aí nós temos então a Mulher Hulk voltando, né, para a Terra dentro do seu Dodge espacial, e ela está aqui, ó, voltando, e ela entra em nossa atmosfera, e o carro controlado remotamente acaba descendo suavemente na Terra e virando um carro normal que ela vai poder utilizar normalmente. E aí ela vai até o escritório, né, e descobre que ela tem um novo caso para resolver, né? E ela então tem que provar que esse cara aqui é um criminoso, que ele cometeu crimes, se ela tem que provar isso em 48 horas, senão o cara vai ser libertado e todas as queixas vão ser retiradas dela. E aí nós temos aqui ela sonhando, isso aqui é um sonho, ela está sonhando que ela está na praia e ela encontrou o Hércules de novo, realmente apaixonadinha pelo Hércules, né? Aí ela recebe uma ligação aqui misteriosa, né, de um cara chamado Christopher, né? S.T. Christopher, e ela vai encontrar com ele porque o cara diz que tem informações que vão ajudar ela a incriminar esse cara aí em relação aos crimes que ele cometeu. E aí é um cara baixinho, gordinho, de barba branca, né? E que começa a ajudar ela, faz ela descer pela chaminé, subir pela chaminé, e a gente já percebe que ele é o Papai Noel, né? Exatamente, a Mulher Hulk tem a ajuda do Papai Noel aqui. E aí de volta aparece aqui mais uma vez o Sr. L, né? Que nós não vamos saber quem ele é, né,
nessa edição, mas ele diz que a Mulher Hulk será dele, ok? E aí a Mulher Hulk e o Papai Noel, né? Ela ainda não sabe que ele é o Papai Noel, mas ela e ele vão seguindo aqui as pistas, né? Tentando descobrir coisas que incriminem esse cara, né? E aí ela, com algumas pistas, ela quase consegue incriminar, mas ainda falta algum detalhe, o Papai Noel volta e realmente consegue então ajudar ela, levando ela até uma testemunha que realmente faz com que esse cara seja incriminado e seja preso, né? Aí no final aqui ela descobre que realmente é o Papai Noel que estava ajudando ela e o Papai Noel dá uma cantada nela ali. Só que aí aparece a esposa do Papai Noel, leva ele para casa puxando a orelha e ainda diz que a Mulher Hulk é uma uma assanhada verde, é mole? Enfim, e aí a história termina aqui, obviamente que vão ter outras edições, mas o volume aqui vai só até a edição 8, e aí nós temos essa parte aqui que eu gosto muito, que é praticamente um dossiê sobre a Mulher Hulk, sobre os personagens, né? Nos dá realmente muita informação sobre o personagem, eu gosto muito dessa parte aqui, desses quadrinhos da Salvat, né? Então, pessoal, essa aí foi a edição da Mulher Hulk, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, da editora Salvat, tá? Essa coleção de capa vermelha da editora Salvat, ok? Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.